Enquanto a noite se instala, há um instante em que tudo parece parar. O vento perde força, as árvores cessam o movimento, e o céu, lá no alto, se torna uma superfície imóvel, quase imóvel, como se o próprio espaço tivesse suspendido a respiração. Nesse momento, o universo parece hesitar, como se o infinito, por um breve segundo, se perguntasse até onde ainda pode crescer. É nesse intervalo entre o som e o silêncio, entre o movimento e o repouso, que começa esta história. Você escolheu este vídeo porque algo dentro de você reconheceu essa pausa, esse leve desconforto diante da ideia de que até o cosmos um dia pode se cansar de expandir. Se esse tipo de reflexão te acalma, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco. Aqui, a ciência é contada como quem observa uma chama dançar devagar, não para buscar respostas, mas para contemplar o mistério. Há noites em que o universo parece distante, intocável. Mas há outras como esta, em que ele se aproxima em silêncio e sentimos, sem entender, que estamos dentro de algo vivo, pulsante e, ao mesmo tempo, frágil. O ar frio toca a pele com delicadeza, como se o próprio cosmos nos lembrasse de sua presença. A cidade dorme, o relógio brilha na penumbra, e o ponteiro dos segundos parece girar mais devagar, como se o tempo também escutasse. Há um rumor invisível no ar, o eco antigo de tudo o que já se moveu. Os astrônomos dizem que o universo está em expansão, que as galáxias se afastam umas das outras, que o espaço entre elas cresce a cada segundo, esticando-se como um tecido cósmico sendo puxado por mãos invisíveis. Mas às vezes é difícil acreditar nisso quando olhamos para o céu imóvel da madrugada. As estrelas parecem fixas, imóveis há bilhões de anos, nenhuma pressa, nenhum sinal de fuga, apenas o brilho paciente daquilo que existe sem necessidade de ir embora. Talvez a expansão não seja algo que possamos ver. Talvez seja algo que o universo sinta, como um coração batendo devagar demais para ser ouvido. E ainda assim, há uma pergunta que insiste em permanecer. E se um dia esse coração parar? Se o espaço deixar de crescer, se o tempo perder o rumo, o que acontece com tudo o que existe? A resposta talvez não seja apenas científica, é também poética e um pouco assustadora. Porque o fim da expansão não é apenas o fim do movimento, é o fim da própria história. E nós que nascemos dentro desse fluxo invisível, talvez sintamos esse silêncio antes que ele chegue. Mas o universo não se apressa, ele se move com a calma das eras. Enquanto você ouve estas palavras, a luz de uma estrela distante, talvez há bilhões de anos morta, ainda atravessa o espaço para chegar até seus olhos. Cada fóton que toca sua retina é uma lembrança do que o cosmos já foi. O universo é uma memória viva, feita de distâncias que ainda respiram. E é essa respiração lenta, quase imperceptível, que sustenta tudo o que conhecemos. No entanto, até as respirações mais longas cessam um dia. Há uma beleza estranha na ideia de que o espaço, que hoje se expande, possa um dia descansar. Imagine o universo como um lago imenso. No início, as ondas se espalham, se multiplicam, ecoam em todas as direções. Mas aos poucos elas se afastam, enfraquecem, até que a superfície da água volta a ser um espelho calmo. Nada se move, nada se agita. O universo talvez seja assim, um reflexo que um dia para de oscilar. A ciência observa esse espelho com precisão, tentando compreender cada ondulação. Os telescópios apontados para o abismo captam o passado em fragmentos de luz. O que vemos quando olhamos para o céu não é o agora, mas o antes, o registro de um movimento que pode já ter mudado. Há algo de profundamente humano nesse gesto, observar o que se afasta e chamá-lo de presente. O cosmos se expande, mas nós o vemos como se ainda estivesse aqui, ao alcance da mão. Talvez porque, no fundo, tememos o instante em que ele deixará de estar. Às vezes penso que o universo é como uma respiração adormecida. Há um ritmo que vai se expandindo. Inspira, expira, inspira, e em algum ponto entre os dois, o silêncio aparece. O instante em que nem entra nem sai, em que tudo apenas é.
Talvez o fim da expansão seja esse momento. O suspiro entre um ciclo e outro, entre um universo que cresce e outro que começa a se contrair. Talvez o cosmos esteja apenas dormindo entre dois gestos. A luz das estrelas, quando chega até nós, já é um eco de algo que terminou. E, no entanto, continua existindo. Há algo de eterno nesse atraso, nessa insistência do brilho. O universo parece nos ensinar que o fim de um movimento não é o fim da existência, mas apenas a mudança de forma. O que para de expandir pode começar a refletir. O que deixa de crescer pode começar a lembrar. Olhe para o céu. Cada ponto de luz é uma história sendo contada em silêncio. Algumas dessas histórias já acabaram há muito tempo, mas ainda falam conosco, como cartas que o passado envia ao futuro. E talvez seja isso o que o universo faz o tempo todo. Escreve mensagens em linguagem de luz, esperando que em algum canto da existência alguém as leia com o coração desperto. A ideia de que o universo possa parar é ao mesmo tempo assustadora e bela, porque significa que até o infinito tem limites, que até o espaço tem um cansaço. Há uma ternura nessa finitude. O cosmos, com toda a sua imensidão, também carrega o destino de tudo o que vive. Nascer, expandir, desacelerar, descansar. Somos feitos da mesma matéria que ele, poeira de estrelas e tempo condensado, e talvez por isso sintamos dentro de nós o mesmo ciclo. Expansão, pausa, contração. Vida, silêncio, renascimento. Enquanto você escuta, imagine-se flutuando. Nenhum som, nenhum peso. Apenas o leve murmúrio de galáxias que se afastam. E então, devagar, tudo começa a desacelerar. As luzes diminuem, os sons desaparecem, o espaço se torna uma superfície translúcida e móvel. É o instante anterior ao nada, o prelúdio do repouso cósmico. É ali, nesse ponto invisível entre o ser e o cessar, que o universo talvez descubra quem ele é. O vento lá fora sopra devagar, como se o planeta respirasse junto com o cosmos. E você percebe que essa história não é apenas sobre estrelas e galáxias, é sobre nós, sobre o medo e a beleza de parar, sobre o momento em que o movimento cede lugar ao silêncio, e o silêncio revela o mistério. E assim, antes que a ciência comece a explicar, antes que as teorias se desdobrem, há apenas essa sensação de que algo imenso, em algum lugar, está prestes a se aquietar. E talvez nesse silêncio, tudo o que fomos e tudo o que seremos esteja apenas esperando o próximo passo da eternidade. Há uma quietude que paira sobre o universo quando o pensamento tenta alcançar o seu limite. Um silêncio que não é ausência de som, mas uma pausa entre duas respirações cósmicas. Imagine o espaço como uma sinfonia antiga, onde cada galáxia é uma nota sustentada há bilhões de anos. Agora imagine essa música começando a desacelerar, como se o maestro invisível do tempo baixasse lentamente o compasso. O som não cessa, apenas se estende, dilui-se, torna-se eco. É assim que começa o mistério, não com uma explosão, mas com um cansaço. O universo talvez um dia se canse. Os físicos chamam isso de entropia, o princípio inevitável de que tudo o que se move tende à dispersão, ao equilíbrio, à calma final. A expansão cósmica que hoje parece infinita pode ser apenas uma fase desse longo suspiro universal. Desde que Edwin Hubble observou, na década de 1920, que as galáxias se afastam umas das outras, o ser humano passou a viver com a ideia de um universo em constante crescimento. É estranho pensar que o espaço, aquilo que acreditávamos fixo, está se alongando, esticando-se como um tecido cósmico que jamais se rompe, mas se torna cada vez mais tênue. E ainda assim, por trás dessa dança de afastamentos, há uma pergunta que permanece em silêncio. O que acontece quando esse tecido parar de se estender? Talvez o universo se assemelhe a um pulmão imenso. No início, a grande inspiração, o Big Bang, encheu o espaço de energia e matéria. As estrelas nasceram do calor. As galáxias se formaram como redemoinhos na poeira do tempo. Durante bilhões de anos, o cosmos inspirou,
expandindo-se em todas as direções. Mas nenhum fôlego dura para sempre. Todo sopro chega a um ponto de repouso antes da próxima inspiração. A questão é, haverá outra? Ou o universo está caminhando para o fim de sua respiração? Há quem imagine o espaço como um oceano em maré crescente. As galáxias, como ilhas, se afastam lentamente, carregadas por correntes invisíveis. Mas toda maré um dia se detém. E quando isso acontecer, o que restará? Talvez um mar imóvel, frio, onde cada ilha reflita sua própria solidão. Ou talvez o mar recue, puxando tudo de volta para o centro. Um retorno ao início, um reencontro com a origem. A física chama essas possibilidades de destinos cósmicos. O Big Freeze, o Big Crunch, o Big Rip. 3 formas de silêncio, 3 maneiras diferentes de morrer. E, no entanto, há uma beleza nesse fim possível, porque imaginar o universo parando é imaginar o tempo hesitando. A própria noção de passado e futuro começa a se dissolver. A relatividade de Einstein já havia nos mostrado que tempo e espaço não são entidades separadas. São fios entrelaçados na mesma tapeçaria cósmica. Se o tecido do espaço deixa de se estender, o que acontece com o fio do tempo? Será que ele também se apaga, se dobra sobre si mesmo, ou apenas muda de direção? Pense no tempo como um rio invisível. Enquanto o universo se expande, esse rio corre, fluindo da nascente do Big Bang em direção a um mar desconhecido. Tudo o que existe, cada estrela, cada átomo, cada pensamento, é arrastado por essa corrente. Mas se o espaço parar de se expandir, talvez esse rio comece a secar. O fluxo do tempo perderia força, as águas se tornariam lentas, até que o movimento cessasse completamente. E nesse ponto, talvez tudo o que já aconteceu e tudo o que ainda acontecerá se tornem apenas um espelho imóvel, o reflexo do ser sem direção. Os cosmólogos calculam que a expansão do universo está acelerando, um fenômeno impulsionado por algo que chamamos de energia escura. Esse nome, tão poético quanto misterioso, não é apenas uma metáfora. Representa cerca de 70% de tudo o que existe, e ainda assim, ninguém sabe o que ela é. Ela age como uma força que empurra o cosmos para fora, contrariando a gravidade que tenta unir tudo de volta. Mas o equilíbrio entre essas forças é delicado. Se a energia escura um dia enfraquecer, a gravidade retomará seu domínio silencioso, e o universo poderá começar a desacelerar. É estranho imaginar o cosmos como um ser que envelhece. Quando olhamos para o céu, vemos o passado, a luz que viaja há bilhões de anos para nos alcançar. As galáxias mais distantes são também as mais jovens, mas um dia, se a expansão parar, essa luz não virá mais. O universo deixará de contar sua própria história. O horizonte cósmico, o limite do que podemos ver, deixará de se afastar, e o espaço se tornará um espelho do que foi. O universo, então, não crescerá mais, apenas lembrará. Talvez, nesse momento, o espaço se torne espesso, como se o tempo ficasse preso dentro de si mesmo. A física teórica sugere que, em certas condições extremas, o tempo pode deixar de fluir como conhecemos. Em buracos negros, por exemplo, a curvatura do espaço-tempo é tão intensa que o futuro e o passado colidem, e o instante se estende indefinidamente. Se o universo como um todo começar a se curvar novamente, se a expansão ceder lugar à contração, talvez o cosmos inteiro se torne um vasto buraco negro, onde o tempo para de escorrer. Um eterno agora. Mas não é preciso pressa para imaginar o fim. O universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos, e a desaceleração, se acontecer, levará trilhões. Ainda assim, pensar nesse destino é pensar em nós mesmos. Tudo o que se move carrega em si o embrião da pausa. Tudo o que nasce traz a promessa do silêncio. E o universo, em toda sua grandiosidade, é apenas o espelho mais amplo do que também acontece dentro de nós. Crescemos, nos expandimos, amamos, aprendemos, e aos poucos desaceleramos, buscando repouso. Há algo profundamente humano em contemplar o cansaço das estrelas.
porque nelas reconhecemos nosso próprio fim e, de algum modo, nossa continuidade. Quando o universo parar, talvez não haja escuridão, apenas uma serenidade tão vasta que a própria luz se sinta em casa. Talvez o silêncio não seja o fim, mas a lembrança de um som antigo que ainda ressoa nas frestas do tempo. E enquanto essa noite avança, sob o brilho tênue de estrelas que se afastam, a pergunta permanece. Não se trata de temer o que virá, mas de escutar o que já está acontecendo. O rumor lento da expansão, a respiração do espaço, o murmúrio das galáxias que se dissolvem no horizonte. Porque antes que o universo pare, talvez seja preciso aprender o que significa ouvir o infinito. E talvez, para entender o que somos, precisemos primeiro ouvir o que o silêncio tem a dizer. Tudo começou com uma expansão, uma respiração luminosa no vazio. O universo ainda recém-nascido era uma névoa densa de energia, um oceano quente e incompreensível. Não havia estrelas, nem galáxias, nem som. Apenas o eco de um início que ainda reverberava em todas as direções. Quando falamos do Big Bang, não falamos de uma explosão comum, mas de uma expansão do próprio espaço, o surgimento do palco em que todas as coisas aconteceriam. Era o momento em que o nada descobria o que significava existir. Durante os primeiros instantes, o universo se expandiu a uma velocidade inconcebível. Um fenômeno que os cosmólogos chamam de inflação cósmica. Em menos de um piscar de olhos, algo menor que um átomo cresceu mais rápido do que a própria luz poderia percorrer. Essa ideia parece impossível, mas não é a luz que foi superada, foi o espaço que se esticou sob ela. O tempo mal havia começado a contar, e já havia um movimento, uma tendência para o infinito. Como se o próprio universo tivesse nascido inquieto, com o impulso de crescer, de se afastar de si mesmo. Os traços desse nascimento ainda estão por toda parte. Eles vivem na radiação cósmica de fundo, aquele brilho tênue e uniforme que preenche o espaço inteiro. Detectada pela primeira vez em 1965, essa radiação é o registro mais antigo que possuímos. A luz congelada de um universo com apenas 380 mil anos. Cada fóton que viaja por esse mar invisível carrega consigo o eco do início. É como ouvir no silêncio da noite um som antigo vindo de muito longe. Um som que não é mais um som, mas uma lembrança. Durante bilhões de anos, a gravidade foi a artista silenciosa que desenhou o universo. Pequenas irregularidades na densidade da matéria, variações mínimas, talvez uma parte em 100 mil, se tornaram sementes de estrelas e galáxias. Onde havia um pouco mais de matéria, a gravidade puxava com mais força e a luz se acendia. Onde havia menos, o vazio se aprofundava. O cosmos começou a se organizar como uma teia de filamentos luminosos, uma estrutura colossal, que se estende por centenas de milhões de anos-luz. Cada ponto dessa teia é uma galáxia. E entre esses pontos, o nada. O silêncio que sustenta tudo. Mas o universo não apenas cresceu. Ele mudou de ritmo, de textura, de tom. Durante os primeiros bilhões de anos, a expansão foi lenta, desacelerada pela própria gravidade. As galáxias se afastavam, mas a atração entre elas resistia, como elásticos invisíveis tentando trazer o cosmos de volta ao equilíbrio. Até que algo aconteceu, algo misterioso, que ainda hoje ninguém compreende por completo. Em algum momento, a expansão, que antes diminuía, começou a acelerar novamente. Foi no fim do século XX que os astrônomos perceberam isso. Ao observar supernovas distantes, estrelas que explodem e brilham com intensidade previsível, descobriram que elas estavam mais fracas do que deveriam estar. A luz delas havia viajado mais tempo, e o espaço entre nós havia se estendido mais do que as equações esperavam. Foi assim que nasceu a ideia de que existe uma força contrária à gravidade. Uma energia que empurra o universo para fora. Um nome simples para um conceito insondável: energia escura. Essa energia, invisível e onipresente, constitui a maior parte de tudo o que existe. Aproximadamente 68% do universo é formado por ela. A matéria escura, aquela que não emite luz,
mas cuja presença é sentida pela gravidade, responde por cerca de 27%, e a matéria comum, a que forma as estrelas, os planetas e nós mesmos, é apenas o restante, menos de 5%. É estranho pensar que tudo o que podemos ver é uma pequena partícula do todo, uma brasa no vasto oceano do invisível. Mas, apesar de seu domínio, a energia escura é um mistério quase absoluto. Não sabemos de onde vem, nem se é constante ou passageira. Pode ser uma propriedade do próprio espaço, algo que sempre existiu, crescendo à medida que o universo cresce. Ou pode ser algo mais dinâmico, uma força que muda com o tempo, que enfraquece ou se transforma. Se for essa última hipótese, então o destino do universo não está escrito, e é aqui que o pensamento se torna vertigem. Porque se a energia escura um dia se dissipar, a expansão poderá desacelerar. O cosmos inteiro, que hoje se alonga sem freios, começará a perder impulso, como uma onda que viajou por eras, mas que aos poucos se desfaz ao chegar à praia do tempo. Se esse momento vier, ele será imperceptível. Nenhum telescópio notará de imediato. O espaço apenas deixará de se esticar com a mesma pressa. A distância entre as galáxias deixará de crescer. O universo respirará mais devagar. Talvez, para compreendermos o que isso significa, possamos imaginar um relógio cósmico. Cada segundo é a distância crescente entre as coisas. Enquanto ele avança, o espaço se estende e o tempo segue seu curso. Mas se a expansão parar, o relógio perde o compasso. As horas se confundem. O futuro deixa de ser uma estrada que se alonga e se torna uma curva que retorna. O universo que um dia se moveu para fora começa a olhar para dentro. Essa visão do cosmos como um ciclo não é nova. Os antigos já intuíram o movimento da criação e do recolhimento. Em muitas tradições, o universo respira. Ele nasce, cresce, se recolhe e renasce. Uma sequência sem fim de inspirações e expirações cósmicas. A ciência moderna, com suas equações e telescópios, talvez apenas esteja decifrando em outra linguagem esse mesmo ritmo ancestral. O universo que se expande é o mesmo que, em algum momento, lembrará de parar. E quando isso acontecer, se acontecer, talvez o tempo comece a se curvar. Porque o tempo depende do movimento, e o movimento depende da distância. Um universo que não se estende mais é um universo que não tem para onde ir. E sem direção, o tempo se torna uma esfera. Passado e futuro se tocam, confundem-se, dissolvem-se um no outro. É um pensamento difícil de sustentar, mas há algo de pacífico nessa imagem. O fim da expansão não é destruição, é retorno. Enquanto isso, nós continuamos aqui, no interior desse cosmos que cresce. Olhamos para o céu e o vemos como ele era bilhões de anos atrás. O passado é tudo o que nos alcança. O presente, na escala do universo, é quase uma ilusão. Vivemos entre ecos, em um espaço que se move mesmo quando parece parado. Talvez o universo já esteja desacelerando e ainda não saibamos. Talvez o silêncio que sentimos em certas noites seja o som distante desse cansaço. Mas, como tudo no cosmos, a verdade se revela devagar. Assim como as estrelas levam milhões de anos para ascender, as respostas também têm seu tempo. O universo não tem pressa, e talvez seja por isso que, quando o contemplamos, sentimos que algo dentro de nós também desacelera. Como se por um instante, o ritmo da nossa própria existência tentasse acompanhar o ritmo da eternidade. E talvez, antes de descobrir o que acontece quando o universo parar, seja preciso compreender o que significa existir em um lugar que nunca parou de se expandir. Quando olhamos para o céu, tudo parece calmo. As estrelas fixas, as constelações imóveis, o brilho constante que atravessa a noite. Mas o que nossos olhos veem é apenas uma fotografia imóvel de um universo em movimento. Cada ponto de luz está se afastando de nós. Cada galáxia se distanciando em silêncio, como se o próprio espaço estivesse sendo esticado entre elas. O cosmos está fugindo, e nós fugimos junto, sem sentir. Edwin Hubble foi o primeiro a perceber isso de forma inequívoca. Em 1929,
analisando o espectro da luz das galáxias, ele notou um desvio. A luz que deveria ser branca vinha tingida de vermelho. Esse desvio para o vermelho era mais do que uma mudança de cor. Era a assinatura de um movimento. Assim como o som de uma sirene muda de tom quando se afasta, a luz também muda de frequência. O vermelho é o eco da distância, o estiramento da própria onda luminosa à medida que o espaço se alonga. Foi assim que descobrimos que o universo não é estático. Ele se expande. Desde então, cada telescópio apontado para o céu se tornou uma janela para o passado. As galáxias mais distantes não estão apenas longe, estão antigas. A luz que nos alcança delas viajou por bilhões de anos, atravessando a vastidão do espaço em crescimento. Ver o universo é, portanto, olhar para a memória do cosmos. E essa memória conta uma história de fuga. Tudo está se afastando de tudo. Há algo de poético nesse afastamento. Imagine um imenso tecido sendo esticado lentamente. Nele, pequenas esferas de luz estão presas, cada uma representando uma galáxia. À medida que o tecido se expande, as esferas não se movem por si mesmas. É o espaço entre elas que cresce. Essa é uma das ideias mais difíceis e mais belas da cosmologia. As galáxias não viajam através do espaço. O espaço é que cresce entre elas. É como se estivéssemos presos num balão que infla. Nenhum ponto se move, mas todos se afastam. A expansão, porém, não é uniforme. Em regiões onde a gravidade é forte o bastante, ela é vencida. As galáxias que formam o grupo local, por exemplo, como Andrômeda e a Via Láctea, estão ligadas pela atração mútua. Embora o universo inteiro se expanda, nós e Andrômeda estamos destinados a colidir dentro de cerca de 4 bilhões de anos. Uma fusão lenta e silenciosa, transformando duas galáxias espirais em uma elíptica colossal. É curioso pensar que dentro do movimento de afastamento universal há encontros íntimos e inevitáveis. O cosmos se estende, mas também se entrelaça. Os astrônomos medem a velocidade dessa expansão por meio de um número chamado constante de Hubble. Atualmente, ele indica que a cada megaparsec, cerca de 3,26 milhões de anos-luz, o universo se expande em aproximadamente 70 quilômetros por segundo. Isso significa que uma galáxia a 100 milhões de anos-luz se afasta de nós a cerca de 7.000 quilômetros por segundo. É um movimento que não sentimos, porque o espaço não é um vento, não há ar nem direção. Apenas o afastamento invisível entre as distâncias. Contudo, a história da expansão não é uma linha reta. O ritmo do cosmos mudou muitas vezes. Durante os primeiros bilhões de anos, a gravidade tentava conter o avanço, freando a expansão. Mas em algum momento, há cerca de 5 bilhões de anos, algo começou a agir na direção oposta. A energia escura, silenciosa e desconhecida passou a dominar. Desde então, o universo não apenas cresce, ele acelera. As galáxias mais distantes estão se afastando tão rapidamente que em algum ponto se tornarão invisíveis. A luz delas nunca mais nos alcançará. Elas estarão além do horizonte cósmico, separadas não por espaço, mas por tempo. É estranho imaginar que o universo visível está diminuindo. Quanto mais ele cresce, menos conseguimos ver. Um paradoxo delicado. O infinito se expande, mas o nosso olhar encolhe. Há um limite no céu que não é feito de matéria, mas de distância-tempo, uma fronteira em constante movimento. Aquilo que hoje ainda podemos observar desaparecerá lentamente, engolido pela própria expansão. Um dia, apenas a nossa galáxia, ou o que restar dela, será visível. O resto do cosmos estará perdido, não porque deixou de existir, mas porque foi carregado para longe demais na maré do espaço. O telescópio espacial Hubble e, mais recentemente, o James Webb revelaram esse afastamento em detalhes. O Webb, com seus espelhos dourados e sua visão infravermelha, é capaz de ver luzes emitidas quando o universo tinha menos de 500 milhões de anos. São as primeiras galáxias, frágeis e luminosas, nascidas no início dos tempos. Elas brilham como fósseis vivos de uma época
em que o cosmos ainda aprendia a ser. Cada uma dessas imagens é uma lembrança que viajou 13 bilhões de anos para chegar até nós. Um retrato do passado em um presente que continua se afastando. Há um tipo de solidão nessa expansão incessante. Tudo se distancia, tudo se separa. A gravidade tenta unir, mas o espaço insiste em esticar. É um equilíbrio delicado, como um diálogo entre o apego e o esquecimento. Talvez o universo seja isso, um imenso processo de separação. Cada partícula afastando-se de sua origem, cada estrela morrendo sozinha em meio ao frio crescente. E ainda assim, a beleza nesse afastamento. Porque é justamente ele que cria o tempo, que permite o movimento, que faz nascer as estrelas e as galáxias. O universo se expande porque, sem esse afastamento, não haveria história, nem nós para contá-la. Mas o que acontecerá quando esse afastamento cessar? Se o tecido parar de se estender, o que acontece com as distâncias, com o tempo, com a luz? Será que tudo começa a se aproximar novamente ou apenas congela no espaço vazio? O pensamento toca o impensável, um universo imóvel sem direção, onde o futuro e o passado são apenas ecos da mesma pausa. Talvez, antes de o cosmos parar, nós o sintamos desacelerar dentro de nós. Um pressentimento, um peso leve no silêncio das noites longas. À medida que olhamos mais longe, olhamos também mais para dentro. Cada estrela que vemos é um espelho do que já fomos. O universo em fuga é também o nosso reflexo. Vivemos em constante expansão, afastando-nos do que éramos, buscando o que ainda não sabemos ser. E talvez o repouso do cosmos, quando vier, não seja um fim, mas uma lembrança. A lembrança de que tudo o que se move, um dia, encontra descanso. E talvez antes de tentarmos entender o momento em que o universo para de crescer, devêssemos aprender a ouvir o som daquilo que se afasta em silêncio. Há algo de profundamente humano em tentar imaginar o limite do universo. A mente, habituada a fronteiras, tenta encontrar uma parede, um contorno, um fim. Mas o cosmos não oferece bordas, apenas continuidade. E ainda assim, há um pressentimento de que essa continuidade pode cessar. Talvez não abruptamente, mas como o desvanecer de um som que se dissolve no ar. Quando pensamos no universo deixando de se expandir, não pensamos apenas em um evento distante, mas em uma transformação sutil, quase imperceptível, que começa como um cansaço cósmico. Durante bilhões de anos, o universo se expandiu como um tecido que se estica, e enquanto o fez, as galáxias se afastaram, o espaço se dilatou e o tempo seguiu seu curso. Mas nada no cosmos é eterno em seu movimento. Tudo que cresce carrega dentro de si a semente da desaceleração. Assim como uma chama, que começa intensa e depois cede ao próprio brilho, a expansão do universo pode conter o germe do repouso. Os físicos descrevem a possibilidade de uma desaceleração como uma mudança na relação entre duas forças fundamentais: a gravidade, que atrai, e a energia escura, que empurra. Hoje, a segunda parece dominar o cosmos. Ela que acelera a expansão, que separa as galáxias e alonga o espaço em ritmo crescente. Mas se, por algum motivo ainda desconhecido, essa força começar a enfraquecer, o equilíbrio poderá se inverter. A gravidade, paciente e persistente, voltará a unir o que antes se afastava. O universo então poderia começar a se recolher. Lentamente, quase imperceptivelmente, as distâncias diminuiriam. O espaço deixaria de se alongar e passaria a se curvar sobre si mesmo, como uma onda que, após atingir seu auge, começa a retornar ao mar. Esse cenário é conhecido como o Big Crunch, o grande colapso. Nele, tudo o que existe se moveria novamente para o centro, atraído pela própria gravidade. Galáxias inteiras se aproximariam, o calor aumentaria, e o universo, aos poucos, se contrairia em um ponto de densidade infinita, o mesmo tipo de ponto de onde um dia nasceu. Mas há outros caminhos possíveis. Se a energia escura não apenas persistir, mas se intensificar, o cosmos pode se expandir de forma tão violenta que nem mesmo os átomos resistiriam.
as galáxias seriam dilaceradas, as estrelas desfeitas, os planetas reduzidos a partículas soltas no vazio. Esse destino leva o nome de Big Rip, o Grande Rasgo. Um universo que não para, mas que se destrói pela própria pressa de crescer. Entre esses dois extremos, há um terceiro, mais silencioso e talvez mais melancólico. É o Big Freeze, o Grande Congelamento. Um cenário em que a expansão continua, mas de forma estável, enfraquecendo o calor, a luz e o movimento. As estrelas se apagam, os planetas se congelam, e o espaço se torna um oceano de escuridão e partículas inertes. Nenhuma explosão, nenhum colapso, nenhum grito, apenas a longa e lenta morte térmica do universo. Essas três hipóteses são, na verdade, três maneiras de imaginar o mesmo mistério. O que acontece quando o equilíbrio cósmico muda. E em todas elas, o tempo tem um papel sagrado, porque é o tempo quem conduz o universo de uma era a outra, quem traduz o movimento das galáxias em memória, quem transforma o caos inicial em ordem passageira. Mas o tempo também envelhece, e se o espaço parar, talvez o tempo pare junto. Imagine o tempo como uma melodia tocada sobre o espaço. Se o espaço se estende, a música se alonga, as notas fluem. Mas se o espaço deixa de crescer, a melodia perde ritmo. Os compassos se tornam lentos, as notas se confundem, até que, por fim, a música se dissolve no silêncio. Não há fim trágico, apenas uma suspensão. O instante em que o som deixa de ser som e se torna apenas lembrança de som. Talvez o destino do universo seja esse, uma melodia que termina devagar demais para ser percebida. No entanto, é possível que o universo não chegue a parar. Alguns cosmólogos sugerem que a expansão pode continuar para sempre, mas a uma taxa cada vez menor, aproximando-se infinitamente do repouso sem jamais alcançá-lo. Seria como uma pedra lançada para o alto que nunca chega a cair, mas que desacelera até parecer suspensa no ar. Um repouso que nunca se cumpre, um silêncio que nunca é total. Há algo de profundamente filosófico nessa ideia, porque ela fala de um limite que não é um fim, mas um limiar. O ponto em que o movimento e a quietude se confundem. Um universo que não expande nem contrai, que apenas existe, imóvel e eterno, seria um espelho do próprio conceito de nada. Nem o começo, nem o fim. Apenas o ser em estado puro. Alguns físicos, como Roger Penrose, sugerem que mesmo após o fim de uma expansão, um novo ciclo pode nascer. Que o universo, ao atingir a entropia máxima, pode redefinir suas próprias leis, reiniciando o tempo e o espaço em outra forma. Seríamos, então, apenas uma das infinitas respirações de um cosmos que se reinventa. Um universo que morre para dar lugar a outro, como a fênix cósmica, renascendo das cinzas do próprio silêncio. E talvez seja esse o segredo mais sutil de todos. O universo não precisa escolher um fim. Ele pode conter todos os finais em si. Pode congelar e renascer. Pode colapsar e recomeçar. Pode se dissolver apenas para reaparecer como outra possibilidade. A física, com suas equações, tenta descrever isso em números, mas a verdade talvez esteja mais próxima da poesia. O universo é o gesto contínuo de existir, não importa o estado em que se encontre. Quando pensamos no cosmos parando, não falamos apenas do destino das estrelas. Falamos de nós, porque nós também vivemos entre forças que nos expandem e nos recolhem. Crescemos, nos afastamos, aprendemos, mas há momentos em que tudo desacelera e o silêncio parece se aproximar. O universo fora e o universo dentro de nós seguem o mesmo ritmo, uma dança entre impulso e repouso. Se um dia o cosmos realmente parar, talvez não haja escuridão nem destruição, mas um tipo de quietude que se assemelha ao amanhecer, o momento em que a noite ainda não foi embora e o dia ainda não nasceu. O instante em que tudo o que existe parece suspenso, esperando, ouvindo, lembrando. E talvez, antes de o universo deixar de se expandir, ele precise primeiro aprender a descansar dentro de si mesmo. Às vezes,
O universo parece uma criatura viva, respirando, expirando. Cada era cósmica é um batimento lento, uma pulsação quase eterna. O espaço não é apenas vazio, é um corpo que se move, um tecido que se estende e se contrai, como a pele invisível de algo que sonha. Quando falamos da expansão, não falamos apenas de distâncias, mas de uma respiração universal. E talvez estejamos agora vivendo um dos instantes em que o universo inspira fundo, antes do silêncio. Os astrônomos costumam comparar o espaço a um balão que infla. Cada ponto na superfície representa uma galáxia, e à medida que o balão se expande, os pontos se afastam uns dos outros. Não há centro, não há borda, apenas o crescimento do próprio espaço. Essa imagem simples ajuda a compreender um fenômeno quase inimaginável. O espaço não se expande dentro de algo, ele é o próprio algo que cresce. As galáxias não estão se movendo através do universo, é o universo que cresce entre elas. Essa expansão acontece em todas as direções, em todos os lugares, a todo instante. E nós, minúsculos habitantes de um planeta azul, estamos dentro desse movimento, sendo levados por ele como poeira flutuando num raio de luz. Mas essa expansão não é suave. Ela é tecida por contrastes, por forças que tentam tanto esticar quanto segurar. A gravidade, essa presença silenciosa que age em toda parte, tenta puxar tudo de volta. É ela que mantém as estrelas acesas, os planetas em órbita, as galáxias unidas. A energia escura, por outro lado, faz o contrário. Empurra o espaço para fora, como se o próprio vácuo tivesse vontade de crescer. O equilíbrio entre essas forças é o que determina o destino do cosmos. O que os cientistas sabem é que nos primeiros bilhões de anos após o Big Bang, a gravidade dominava. O universo ainda era jovem, denso, quente. A matéria, tanto a visível quanto a escura, reunia-se em estruturas, condensava-se em estrelas e aglomerados. Mas conforme o espaço se expandia, a matéria se diluía e a energia escura começou a se tornar mais relevante. Há cerca de 5 bilhões de anos, ela passou a prevalecer. Desde então, o cosmos tem se afastado de si mesmo com crescente velocidade, e nós observamos esse movimento como quem assiste a um oceano se abrindo lentamente sob os pés. Mesmo assim, há um mistério maior escondido nesse processo. A energia escura não apenas expande o espaço, ela cria o próprio vazio. Diferente da gravidade, que depende da massa, a energia escura é uma propriedade do espaço em si. À medida que o universo cresce, mais espaço é criado, e com ele, mais energia escura. É como se o cosmos se alimentasse de seu próprio crescimento. Uma retroalimentação silenciosa e infinita. Mas o que acontecerá quando esse ciclo atingir o limite? Alguns modelos cosmológicos sugerem que a expansão não é eterna. Assim como uma onda desacelera ao tocar a praia, o universo pode estar destinado a perder fôlego. Há uma hipótese de que a energia escura possa mudar de intensidade com o tempo, que seu poder enfraqueça. Se isso ocorrer, o universo desacelerará gradualmente, e o espaço deixará de se estender. Nesse ponto, o cosmos atingiria um equilíbrio instável, nem se expandindo, nem colapsando, apenas existindo. Uma quietude tão profunda que até a luz pareceria hesitar. Imagine o universo como um vasto lago. Por bilhões de anos, ondas se espalharam por sua superfície. No início eram intensas e violentas, o reflexo do Big Bang. Mas com o tempo, essas ondas se tornaram mais suaves, mais espaçadas, até que a água começou a se acalmar. Em algum momento, talvez, o lago fique completamente imóvel. Nenhum som, nenhuma onda, apenas um espelho. O fim da expansão seria esse espelho, a superfície lisa do tempo. Mas até que esse momento chegue, o universo continua em movimento, e cada uma de suas galáxias é uma partícula de poeira nesse grande mar. A Via Láctea, nossa casa, viaja a centenas de quilômetros por segundo, afastando-se de outras galáxias, mas também se aproximando de Andrômeda, atraída pela gravidade local. Enquanto o espaço se expande no todo, pequenas regiões resistem.
laços gravitacionais mantêm fragmentos do cosmos unidos. É um lembrete de que, mesmo em um universo que se distancia, ainda há encontros inevitáveis. E esses encontros também são parte do ritmo cósmico. Quando duas galáxias colidem, não há explosão, não há destruição súbita. Os espaços entre as estrelas são tão vastos que a maioria simplesmente passa uma pela outra. A colisão é lenta, quase coreografada. As formas se misturam, os braços espirais se entrelaçam e, por fim, surge uma nova galáxia, uma fusão de duas histórias antigas. Em escalas humanas, é um evento impossível de imaginar. Em escalas cósmicas, é apenas mais um passo na dança da gravidade. Se um dia o universo realmente parar de se expandir, talvez algo semelhante aconteça em escala maior. As distâncias se estabilizariam e o cosmos deixaria de se afastar de si mesmo. As forças contrárias, gravidade e energia escura, se equilibrariam como dois músicos sustentando uma nota longa, perfeita, sustentada no ar. E nesse instante, talvez tudo se tornasse presente. Não haveria mais antes ou depois, apenas o agora universal. A física teórica tenta descrever esse ponto de equilíbrio com equações, mas a mente humana tende a senti-lo como poesia. Seria o instante em que o tempo cessa de escorrer, em que a luz deixa de correr atrás de si mesma. Talvez o próprio conceito de futuro se dissolva. Porque se o espaço não muda, o tempo também não tem por onde correr. Tudo se torna uma fotografia eterna do ser. Há uma quietude, uma ternura nessa ideia, porque ela fala de descanso. O universo, depois de tanto se estender, de tanto criar, poderia finalmente repousar. As galáxias ficariam suspensas no vazio, as estrelas terminariam seu ciclo e o silêncio reinaria novamente. Um silêncio que não é ausência, mas plenitude. O mesmo silêncio que precedeu o início e que talvez seja o destino final de todas as coisas. Mas será que esse repouso é mesmo o fim? Ou apenas uma pausa entre dois ciclos, como o instante entre a inspiração e a expiração? Se o universo já se expandiu uma vez, por que não poderia fazê-lo de novo? Talvez o fim da expansão seja apenas o prelúdio de um novo começo, o momento em que o cosmos se lembra de sua própria origem. E talvez para compreender o que o universo se tornará quando parar, precisemos primeiro entender o que acontece no instante em que ele respira, entre o som e o silêncio, entre o movimento e o repouso. Porque é ali, nesse intervalo invisível, que talvez o mistério realmente viva. Há uma fronteira no universo que não é feita de matéria, mas de distância. Um limite invisível, onde a luz perde o direito de chegar até nós. Os astrônomos o chamam de horizonte cósmico, e ele não é uma muralha, é uma espécie de horizonte de memória. Tudo o que está além dele continua existindo, mas está fora do alcance da luz, fora do alcance do agora. Cada vez que o universo se expande, esse horizonte se move, afastando-se como uma linha no deserto que recua à medida que caminhamos. E o que isso significa, em última instância, é que o cosmos está lentamente se tornando um lugar cada vez mais solitário. As galáxias mais distantes estão desaparecendo do nosso campo de visão, não porque deixem de existir, mas porque a expansão as arrasta mais rápido do que a própria luz pode viajar. A velocidade da luz, essa constante imutável que define o ritmo do tempo, já não é suficiente para vencer o alongamento do espaço. Há bilhões de galáxias que nunca mais veremos. A cada segundo, um pedaço do universo visível é perdido para sempre, engolido pela distância crescente. O cosmos, ironicamente, cresce à custa daquilo que podemos conhecer. O telescópio espacial James Webb, que observa o universo nas frequências do infravermelho, nos oferece vislumbres desse passado distante. Suas imagens mostram luzes que viajaram por mais de 13 bilhões de anos, vindas das primeiras galáxias formadas após o Big Bang. São estruturas frágeis, como sementes de estrelas no meio de uma escuridão primordial. Ao observá-las, estamos olhando para o início da própria história. Mas essa história é contada com atrasos colossais. O que o Webb enxerga é o eco do que foi, não o que é.
Cada ponto luminoso em suas imagens é uma lembrança congelada. A radiação cósmica de fundo, descoberta por Arno Penzias e Robert Wilson em 1965, é outro vestígio dessa memória. Ela preenche o universo inteiro, vinda de todas as direções, e sua temperatura, 2,7 Kelvin, pouco acima do zero absoluto, é o resíduo térmico do momento em que o cosmos se tornou transparente à luz, cerca de 380 mil anos após o Big Bang. Antes disso, o universo era uma névoa incandescente, onde a luz não podia escapar. Aquela radiação é, portanto, a mais antiga mensagem que o cosmos nos enviou, um sussurro vindo da infância do tempo. Essas observações mostram que a história da expansão é também a história da perda. Quanto mais o universo cresce, mais o passado se afasta, mais o futuro se torna incerto. E, no entanto, há beleza nessa perda, porque é justamente o afastamento que cria o espaço necessário para que novas estrelas nasçam, novas galáxias surjam, novos mundos apareçam. A distância é o palco da criação. É o vazio que permite o movimento. As estrelas que brilham hoje no céu são fábricas de tempo. Dentro delas, átomos de hidrogênio se fundem, criando elementos mais pesados: hélio, carbono, oxigênio, ferro. Tudo o que compõe nossos corpos, nossos pensamentos, nossa própria voz, nasceu no interior dessas fornalhas estelares. Quando uma estrela morre, espalha esse material pelo espaço, e a partir dele, novas estrelas e planetas se formam. É um ciclo de nascimento e morte que se repete há bilhões de anos. E, no entanto, há uma contagem regressiva silenciosa correndo sob esse processo. Em algum momento distante, as estrelas deixarão de nascer. Isso porque o combustível cósmico, o gás frio que alimenta a formação estelar, está sendo lentamente consumido. Estima-se que em cerca de 100 trilhões de anos, as últimas estrelas de baixa massa ainda estarão brilhando, mas já não haverá novas gerações para substituí-las. O universo, então, começará a escurecer. As galáxias se tornarão arquipélagos de estrelas mortas, e o espaço entre elas se ampliará a ponto de se tornar um abismo sem luz. Será o início da era do silêncio térmico, o prelúdio do Big Freeze. Mas antes desse silêncio, o cosmos ainda sussurra. Em cada supernova, em cada pulsar distante, há uma batida, um lembrete de que o universo ainda respira, e é por isso que os astrônomos continuam olhando, buscando, registrando. Cada dado colhido, cada espectro medido é uma tentativa de conversar com o infinito. Um diálogo entre o que é efêmero e o que é eterno. Talvez o universo, em sua vastidão, seja o maior arquivo de si mesmo. A luz viaja como uma carta que o passado envia ao futuro. Mesmo quando as estrelas se apagam, suas mensagens continuam cruzando o espaço. Cada fóton é um fragmento de memória, um fragmento de ser. A expansão do universo, nesse sentido, é como a disseminação dessas lembranças. O cosmos cresce não apenas em tamanho, mas em experiência. Os cientistas calculam que o universo observável tem cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, mas esse número é apenas uma aproximação, uma tradução limitada daquilo que, em essência, é inconcebível. O que está além desse horizonte não sabemos. Talvez outras regiões, outras leis, outros começos. O que sabemos é que o espaço que hoje conhecemos nasceu de um ponto sem dimensões, uma singularidade, e que esse mesmo ponto ainda está dentro de nós, não como local físico, mas como origem comum. Somos o resultado de uma expansão que ainda ecoa. E quando o universo parar, se um dia parar, essa origem talvez volte a se fazer ouvir. Porque tudo o que o cosmos faz parece seguir um ciclo, o calor que se espalha, o frio que retorna, o movimento que repousa, o silêncio que fala. Nada realmente se perde, apenas muda de forma. A matéria se transforma em energia, a energia em espaço, o espaço em tempo. O universo não desaparece, ele se traduz. Ao contemplar essa ideia, é inevitável pensar em nós mesmos. Nossos corpos,
feitos de átomos forjados em estrelas, são o testemunho vivo de uma expansão que começou há quase 14 bilhões de anos. Respiramos o mesmo tempo que o universo respira, e talvez seja por isso que o mistério de seu destino nos toca de modo tão íntimo. O que acontecerá quando ele parar de se expandir? Não é apenas uma questão cosmológica, é uma pergunta sobre o próprio significado de existir. E enquanto essa pergunta ecoa, o cosmos continua. Luzes continuam viajando, galáxias continuam se afastando, e o tempo paciente continua se desenrolando sobre o espaço. O universo ainda não parou, mas em algum lugar, talvez já esteja se preparando para descansar. E talvez para entender o que acontecerá quando o espaço parar de crescer, precisemos primeiro aprender o que significa ver o infinito se apagar em silêncio. O tempo, para nós, parece um rio calmo que corre em uma única direção. Nascemos, crescemos, envelhecemos, e a corrente nos leva sem retorno. Mas o tempo do universo é diferente. Ele é o próprio tecido onde tudo se move, o cenário e o ator da peça cósmica. Quando dizemos que o universo se expande, estamos dizendo que o tempo se alonga junto com o espaço. O que chamamos de passado e futuro é apenas a forma como percebemos o desdobrar desse tecido. Mas o que aconteceria com o tempo se o espaço deixasse de se expandir? Einstein foi o primeiro a revelar que tempo e espaço são inseparáveis. Juntos, eles formam o que chamamos de espaço-tempo, uma estrutura flexível, elástica, capaz de se curvar sob a presença da matéria e da energia. A gravidade não é uma força invisível que puxa as coisas. É o resultado dessa curvatura. Um planeta orbita o Sol, porque o Sol deforma o espaço ao seu redor, criando um vale onde o planeta desliza. Da mesma forma, a expansão do universo é o estiramento desse tecido em todas as direções. Cada galáxia é como uma pequena marca nesse tecido sendo levada para longe, não porque se move, mas porque o espaço entre elas cresce. Se o universo é um tecido, o tempo é o fio que o costura. E se esse tecido parar de se expandir, o fio também se detém. A estrutura deixa de se alongar e, com ela, o próprio conceito de antes e depois começa a se confundir. O tempo pode não desaparecer, mas perder seu fluxo, tornando-se algo imóvel, cristalizado. Os físicos chamam isso de morte térmica do tempo, o momento em que não há mais diferença entre passado e futuro, porque nada mais muda. Tudo se torna estável, uniforme, sem direção. É difícil imaginar o tempo parando. Mas talvez possamos pensar nisso como o congelamento de um rio. A água continua lá com suas curvas e profundidades, mas o movimento cessa. Cada gota está onde sempre esteve. O tempo, assim, não deixaria de existir. Apenas se tornaria uma paisagem imóvel. O universo, que já foi um oceano em fúria, se transformaria em um espelho. Essa ideia não é apenas poética, ela tem base científica. O físico Sean Carroll, por exemplo, sugere que o fluxo do tempo depende da entropia, a medida da desordem. Enquanto a entropia aumenta, o tempo avança. É o que dá direção à história. Mas se o universo atingir o equilíbrio máximo, se tudo estiver distribuído de forma homogênea e nada mais acontecer, então a entropia não pode crescer. E se ela não cresce, o tempo deixa de fluir. O universo entraria num estado de quietude perfeita, onde nenhuma diferença, nenhuma mudança, nenhum agora teria mais sentido. Em certo sentido, é como se o cosmos inteiro se tornasse uma única lembrança. Um instante fixo estendido na eternidade. O Big Bang seria o nascimento da seta do tempo e o fim da expansão, o momento em que essa seta se dissolve. O universo começaria e terminaria no mesmo ponto. Um ciclo que não é circular, mas respiratório, como um suspiro que vai e volta dentro da própria eternidade. Há algo de melancólico e, ao mesmo tempo, reconfortante nessa imagem, porque se o tempo parar, a perda também cessa. Nada mais se desfaz, nada mais desaparece. Cada estrela, cada pensamento, cada gesto humano
permaneceria inscrito nesse tecido imóvel, um mosaico infinito de tudo o que foi. O universo deixaria de ser uma história e se tornaria uma lembrança total. Alguns físicos acreditam que essa estagnação pode não ser o fim, mas uma transição. Roger Penrose, por exemplo, propôs uma ideia chamada cosmologia cíclica conforme, segundo a qual, quando o universo atinge a entropia máxima, ele se transforma em algo novo. O espaço e o tempo perdem suas escalas, e o infinito frio do final se conecta ao calor absoluto do início. Um novo Big Bang surgiria do silêncio, não como repetição, mas como consequência natural de uma eternidade que não sabe parar. É uma hipótese ousada, mas ecoa um sentimento antigo, presente em muitas tradições espirituais, o de que o fim e o começo são o mesmo, que o universo não morre, apenas muda de forma, que o tempo não se apaga, apenas se reinventa. Talvez o espaço, ao parar de se expandir, não desapareça, mas respire fundo antes de começar de novo. Em escalas humanas, é impossível perceber essa desaceleração. O universo é paciente. Ele não apressa o fim, apenas o insinua. E, no entanto, de algum modo, sentimos isso dentro de nós. Há momentos em que o tempo parece mais denso, mais lento, como se o mundo hesitasse por um instante. Momentos em que o relógio marca, mas o instante não passa. Talvez sejam pequenos reflexos da mesma física que governa o cosmos. Pequenas pausas em que o espaço e o tempo, mesmo aqui, respiram juntos. Em meio a essas reflexões, vale lembrar que a própria noção de tempo é uma invenção da percepção. Para uma estrela, para uma galáxia, o tempo não existe como o conhecemos. As escalas são tão vastas que 1 milhão de anos é apenas um piscar. O tempo humano é um instante breve dentro da eternidade cósmica, e ainda assim, é nesse instante que o universo se torna consciente de si. Quando contemplamos o céu, somos o próprio cosmos olhando para o seu passado e se perguntando sobre o seu futuro. Talvez o universo, ao parar, não silencie por completo. Talvez apenas se torne introspectivo. Um instante de consciência cósmica, o momento em que o espaço, depois de bilhões de anos de expansão, se recolhe para dentro e contempla o que foi. A morte da expansão pode ser, afinal, o nascimento da lembrança. O universo não desaparecendo, mas pensando. E se for assim, o tempo que conhecemos é apenas uma forma transitória de percepção, o modo como o universo aprendeu a se narrar. Quando ele parar de se expandir, talvez aprenda a ouvir. E nesse novo estado, talvez o silêncio diga o que o movimento não conseguiu dizer. E talvez, para compreender o destino do universo, precisemos antes aceitar que até o tempo, esse rio invisível, também precisa um dia encontrar repouso. Há uma estranha serenidade em imaginar o universo parando, não como uma catástrofe, mas como o instante entre dois pensamentos. O cosmos, que há bilhões de anos se expande, poderia um dia chegar ao seu ponto máximo, o limite invisível entre o movimento e o repouso. Nenhuma explosão, nenhum colapso. Apenas uma desaceleração suave, quase imperceptível, até que tudo ficasse em equilíbrio absoluto. Esse seria o momento em que o universo, depois de tanto se alongar, respiraria fundo. Os físicos chamam isso de ponto crítico de densidade, um equilíbrio delicado entre a energia escura, que empurra o cosmos para fora, e a gravidade, que tenta trazê-lo de volta. Se a densidade de matéria e energia fosse um pouco maior, o universo acabaria se contraindo. Se fosse um pouco menor, ele se expandiria para sempre. Mas se estivesse exatamente no ponto certo, a expansão desaceleraria infinitamente, aproximando-se do repouso sem jamais alcançá-lo de fato. É como uma flecha lançada para o céu que sobe cada vez mais devagar, até parecer suspensa no ar, parada entre o impulso e a queda. O universo, nesse cenário, se tornaria um lugar em suspensão. As galáxias continuariam existindo, mas os espaços entre elas se estabilizariam. A luz viajaria sem pressa, e o tempo talvez se tornasse uma vibração quase imóvel. A energia escura, nesse caso, não desapareceria.
Apenas perderia intensidade, cedendo espaço à gravidade em um equilíbrio silencioso. Nenhum som, nenhuma pressa, apenas a respiração lenta de um cosmos que aprendeu a descansar. Há uma beleza imensa nesse pensamento, porque ele transforma o universo em algo vivo. A expansão seria o batimento do coração cósmico e o ponto de repouso, o intervalo entre duas batidas. O universo, então, não seria uma máquina cega, mas uma criatura feita de ciclos, momentos de crescimento e momentos de pausa. E nós, como pequenas centelhas dentro dele, talvez sejamos feitos desse mesmo ritmo. Crescemos, desaceleramos, lembramos. A física moderna descreve esse estado de equilíbrio com precisão matemática. O parâmetro que mede a taxa de expansão é chamado de constante de Hubble, e sua variação ao longo do tempo conta a história da respiração cósmica. Há bilhões de anos, a expansão era mais rápida. Depois, desacelerou, freada pela gravidade. Mais recentemente, voltou a acelerar, impulsionada pela energia escura. Mas há uma incerteza que paira sobre as medições atuais. Diferentes métodos resultam em valores diferentes para essa constante. É como se o universo ainda escondesse o ritmo exato do próprio pulso. Talvez essa incerteza não seja apenas um erro técnico, mas um lembrete. O cosmos pode ser mais sutil do que nossas equações conseguem capturar. Pode haver oscilações, pequenas variações no ritmo da expansão, acelerações e desacelerações alternadas, como ondas em um mar imenso. O espaço pode respirar. E se o universo respira, cada galáxia, cada estrela, cada um de nós é uma célula viva dentro desse organismo invisível. Se a expansão parasse por completo, as consequências seriam profundas. O tecido do espaço-tempo deixaria de se esticar e a energia que hoje separa as galáxias se estabilizaria. A temperatura do universo, que vem caindo desde o Big Bang, se aproximaria de um limite estável. O frio cósmico, hoje de cerca de 2,7 Kelvin, poderia se fixar num valor constante, um silêncio térmico perfeito. Nenhum calor se moveria, nenhuma radiação viajaria em novas direções. O cosmos inteiro se tornaria um oceano imóvel, onde até a luz se tornaria memória. Mas talvez o universo não chegue a esse ponto de forma uniforme. Regiões diferentes poderiam comportar-se de maneiras distintas. Alguns setores do cosmos poderiam continuar se expandindo, enquanto outros, dominados pela gravidade, começariam a se contrair. O universo deixaria de ser homogêneo. Seria como um lago parcialmente congelado, algumas partes fluidas, outras rígidas, convivendo num mesmo corpo. O equilíbrio global poderia esconder movimentos locais, respirações menores dentro da grande pausa. E enquanto o espaço desacelera, o tempo pode se tornar algo estranho. Já sabemos que o tempo não é o mesmo em todos os lugares. Ele corre mais devagar perto de campos gravitacionais intensos e mais rápido em regiões distantes. Um relógio no topo de uma montanha marca um instante diferente de um relógio ao nível do mar. Se o universo parar de se expandir, talvez essa diferença se amplie. O tempo se tornaria cada vez mais irregular, como se o próprio cosmos começasse a esquecer o compasso. Os buracos negros, por exemplo, continuariam existindo, silenciosos, devorando lentamente o que resta de matéria. Suas fronteiras, chamadas de horizontes de eventos, marcam o ponto em que o tempo deixa de avançar. Ali, o futuro e o passado colidem e o instante se estende indefinidamente. Talvez em um universo que para de se expandir, tudo se torne um vasto horizonte de eventos, um espaço onde o tempo se dobra sobre si mesmo e o silêncio reina absoluto. Mas o fim do movimento não precisa significar o fim da vida. Mesmo em um universo estático, processos locais poderiam continuar. As estrelas de baixa massa, as anãs vermelhas, ainda brilhariam por trilhões de anos. Elas queimam o combustível lentamente, com uma paciência que desafia qualquer comparação humana. Quando suas luzes se apagassem, poderiam dar lugar a estrelas de matéria degenerada, esferas de elétrons comprimidos, ainda quentes por eras incontáveis. Mesmo num cosmos que parou,
haveria lampejos persistentes. A vida, em algum canto, poderia encontrar maneiras de resistir, adaptando-se ao silêncio. Pensar nesse cenário é como contemplar o entardecer de um universo. A expansão cessando é o pôr do sol cósmico. O espaço que antes crescia começa a dourar de serenidade, e o tempo se deita sobre si mesmo. As galáxias, agora distantes e imóveis, são como constelações gravadas na eternidade. Não há pressa, não há perda, apenas permanência. E talvez, nesse estado de repouso, o cosmos reencontre algo que perdeu há muito tempo, a sua unidade. Porque a expansão, ao separar tudo, também criou a solidão. Cada galáxia, cada partícula, cada consciência foi lançada para longe. Mas se o movimento cessar, se o espaço parar de se estender, talvez o universo volte a se sentir inteiro. Talvez o repouso não seja o fim da história, mas o momento em que tudo se lembra de que é parte de uma mesma origem. E enquanto imaginamos esse instante, é impossível não sentir um eco dentro de nós, como se a pausa do universo fosse também uma pausa interior. Como se, ao imaginar o cosmos parando, víssemos um reflexo de nossa própria necessidade de silêncio, de descanso, de retorno. E talvez para compreender o que o universo se tornará quando parar, precisemos primeiro aprender o que significa permanecer imóveis e, ainda assim, continuar existindo. À medida que o universo se expande, as galáxias se afastam, as estrelas envelhecem e o espaço entre tudo se torna cada vez mais vasto. Mas existe algo mais profundo acontecendo, algo que não se vê. É o próprio ritmo da existência que se transforma. Quando o cosmos desacelera, não é apenas o espaço que muda, é o tempo, a matéria, a luz e até o sentido de ser. O universo que se aproxima de sua pausa final é também um universo que começa a se tornar transparente, como se sua própria estrutura estivesse se dissolvendo em silêncio. Os cientistas acreditam que a maior parte do universo é feita de algo que não podemos ver. Cerca de 95% de tudo o que existe é composto por energia escura e matéria escura. A matéria comum, aquela de que somos feitos, que forma as estrelas, os planetas e até o som destas palavras, representa apenas uma pequena fração do todo. Isso significa que o cosmos é essencialmente invisível. E quando o universo parar de se expandir, talvez essa invisibilidade se torne absoluta. A matéria escura é o esqueleto do cosmos. É ela que mantém as galáxias unidas, que permite que as estrelas não se dispersem no vazio. Descobrimos sua existência não porque a vemos, mas porque sentimos seu efeito. As galáxias giram rápido demais, e sem essa matéria oculta, simplesmente se desintegrariam. A energia escura, por sua vez, é o sopro contrário, a força que empurra o espaço, acelerando a expansão. Quando olhamos para o céu, estamos testemunhando o equilíbrio entre esses dois mistérios. A matéria escura tentando reunir, a energia escura tentando separar. Mas o que aconteceria se essa dança chegasse ao fim? Se a energia escura começasse a enfraquecer, a gravidade dominaria novamente. O universo deixaria de se estender e lentamente começaria a se curvar. As galáxias se aproximariam, os vazios cósmicos diminuiriam, e a luz, essa viajante paciente, começaria a encontrar menos espaço para percorrer. Em escalas inimagináveis de tempo, o cosmos se tornaria mais denso, mais concentrado, até que, talvez, tudo voltasse a se encontrar em um mesmo ponto. Alguns teóricos chamam essa possibilidade de o Big Crunch, o grande colapso, não uma explosão, mas uma contração universal. Seria como o espelho inverso do Big Bang. O espaço-tempo, que um dia se expandiu a partir de uma singularidade, voltaria a se dobrar sobre si mesmo. A temperatura subiria, as galáxias colidiriam, as estrelas se fundiriam em uma única massa incandescente. Tudo se tornaria luz e depois apenas energia pura. Um retorno ao princípio, ou talvez a um novo começo. Outros cientistas, porém, imaginam um destino diferente. O Big Freeze, um universo que não colapsa, mas esfria.
A expansão nunca se reverte, apenas desacelera. A energia se dispersa até que não reste contraste, nenhuma diferença, nenhuma tensão. Tudo se iguala, tudo se estabiliza. É o ponto de máximo equilíbrio e, portanto, de máximo silêncio. Nenhuma estrela acende, nenhum átomo vibra. Um universo imóvel, não porque foi destruído, mas porque chegou ao fim de sua própria canção. Entre essas visões opostas, o colapso e o congelamento, há uma terceira possibilidade ainda mais intrigante, o Big Rip, o grande rasgo. Nele a energia escura não enfraquece, mas cresce, e cresce tanto que supera todas as forças conhecidas. Primeiro, ela rasga as galáxias. Depois destrói os sistemas solares. Finalmente, dissolve as próprias partículas, separando prótons, elétrons e até o tecido do espaço-tempo. Um fim não como um ponto final, mas como um rompimento absoluto, onde até as leis da física deixam de existir. Essas hipóteses não são apenas especulações filosóficas. São previsões derivadas de observações. O telescópio espacial Hubble e agora o James Webb revelaram que o universo realmente está acelerando. Medições de supernovas distantes mostram que as galáxias se afastam mais rapidamente do que se esperava. Isso sugere que a energia escura não é estática, mas dinâmica, algo que pode mudar. E se pode mudar, pode também cessar. O universo não é um relógio que marca horas regulares, é uma respiração que se adapta ao ritmo do tempo. Há uma imagem que ajuda a visualizar isso. Imagine o universo como uma vastidão coberta por um tecido elástico. Galáxias são pequenas esferas presas nesse tecido. Quando ele se estica, as esferas se afastam umas das outras. Mas se o estiramento desacelera, o tecido começa a vibrar, a oscilar, a tentar recuperar o equilíbrio. Talvez o universo real esteja nesse ponto de oscilação, ainda expandindo, mas já sentindo o peso do próprio cansaço. E se o espaço for mesmo um tecido, talvez o tempo seja o som que ele produz. Quando o espaço se distende, o tempo se estende com ele, criando a música da história. Mas quando o espaço para, o som diminui até se transformar em silêncio. Um silêncio absoluto, não como ausência, mas como plenitude. O instante em que o universo, pela primeira vez desde o seu nascimento, repousa dentro de si mesmo. É curioso pensar que, em meio a tudo isso, nós estamos aqui. Uma espécie que observa, calcula e tenta compreender o movimento das estrelas, enquanto o próprio espaço se move sob nossos pés. O que chamamos de realidade é apenas uma pequena vibração desse tecido imenso. Somos o eco consciente da expansão. O universo se estende e dentro dele nós aprendemos o que é crescer. Quando o universo parar de se expandir, talvez o tempo perca o sentido, mas a memória permaneça. Porque cada fóton, cada fragmento de luz que já viajou, ainda estará lá, atravessando o espaço imóvel, como notas presas na última vibração de uma corda cósmica. E talvez nesse instante final, o cosmos inteiro se torne pura lembrança, a lembrança do próprio existir. Há quem diga que o universo é finito, mas sem bordas, um espaço curvo, como a superfície de uma esfera. Caminhe em linha reta por tempo suficiente e voltará ao ponto de partida. Se isso for verdade, o fim da expansão seria também um reencontro. O universo se fecharia sobre si mesmo, não como quem termina, mas como quem volta para casa. E talvez, nesse retorno, algo desperte. Porque se há um padrão que se repete em toda a natureza, é o ciclo. Estrelas nascem, morrem e renascem em novas formas. Galáxias colidem e se transformam. Até os elementos que compõem nossos corpos já foram poeira de outras estrelas. Por que o próprio universo seria diferente? Talvez ele também precise parar, para lembrar, para descansar, para sonhar outro começo. E talvez, quando o cosmos finalmente se aquietar, não haja escuridão, mas um tipo novo de luz. Uma luz que não vem das estrelas, mas do silêncio. Uma luz que é o próprio existir, refletindo em si mesmo. E talvez, para entender o que acontece quando o universo para de se expandir, precisemos primeiro
aprender a enxergar essa luz invisível, a que brilha quando tudo o mais decide descansar. À medida que o universo avança em sua jornada de expansão, há uma sensação quase imperceptível de que ele também se afasta de si mesmo. Cada galáxia que se move para longe é um lembrete de que o cosmos vive um processo de dispersão, um lento afastamento de tudo em relação a tudo. E, no entanto, dentro desse afastamento existe um paradoxo. Quanto mais distante o universo se torna, mais profundamente ele revela a sua unidade. O espaço cresce, mas a essência continua a mesma. Uma única energia, um único tecido, vibrando em silêncio. Quando olhamos para o céu, o que vemos é o passado. A luz de uma estrela distante pode ter levado milhões, às vezes bilhões de anos para chegar até nós. Isso significa que, ao observarmos o cosmos, não estamos vendo o que ele é agora, mas o que ele já foi. Somos, de certo modo, testemunhas do eco de uma luz antiga. E essa luz, viajando através da imensidão, traz consigo fragmentos da história do universo, uma narrativa escrita não em palavras, mas em comprimentos de onda. A luz das galáxias distantes é esticada pela expansão do espaço. É o que os astrônomos chamam de desvio para o vermelho. À medida que o universo cresce, o comprimento de onda da luz também cresce, tornando-se mais longo, mais fraco, mais frio. A cor se desloca para o vermelho e depois para o infravermelho, até que, eventualmente, a luz se torna invisível. O que era brilho se transforma em murmúrio e o que era calor se converte em silêncio. É assim que o universo envelhece, não apenas no tempo, mas na cor. Se o cosmos parar de se expandir, esse desvio cessará. A luz que hoje se estende e se apaga permanecerá estável. O tempo, que flui junto com a expansão, também perderá ritmo. O universo, então, poderá se tornar um retrato fixo da própria memória. E talvez essa seja uma das imagens mais poéticas que a física já nos deu. O universo congelado na luz de si mesmo, um instante infinito de lembrança. Mas antes desse repouso, há um processo que continua em silêncio, o enfraquecimento gradual das estrelas. Elas são os corações luminosos do cosmos, mas até o fogo mais intenso um dia se apaga. As estrelas massivas vivem rápido e morrem em explosões magníficas, deixando para trás buracos negros ou estrelas de nêutrons. Já as menores, como o nosso Sol, vivem devagar, transformando hidrogênio em hélio ao longo de bilhões de anos, até se tornarem anãs brancas, pequenos sóis adormecidos que brilham com o calor da lembrança. Essas anãs brancas são o prelúdio do silêncio. Elas não produzem mais energia, apenas irradiam o calor restante até o último vestígio de luz se dissipar. O universo, em seu estágio final, será composto quase inteiramente por esses corpos apagados. A matéria deixará de brilhar, e a escuridão deixará de ser ausência, será presença. Um tipo de escuridão plena, serena, como o silêncio depois do último som. Mas mesmo no frio, a matéria ainda respira. Os átomos continuam vibrando, ainda que lentamente. A energia residual percorre o espaço, e mesmo o vácuo não é realmente vazio. O vácuo quântico é um campo vivo, onde partículas surgem e desaparecem em intervalos tão breves que desafiam o tempo. Esse movimento invisível é a respiração mais profunda do universo. E talvez seja por isso que, mesmo quando tudo parece cessar, há sempre algo que permanece. O nada, na verdade, não existe. O vazio é apenas o intervalo entre uma forma e outra. A teoria quântica sugere que o próprio espaço é feito de flutuações, pequenas oscilações energéticas que surgem espontaneamente, criando pares de partículas e antipartículas que se anulam quase instantaneamente. É nesse palco microscópico que a realidade dança sua coreografia mais discreta. Mesmo quando o universo se aproximar da imobilidade, essa dança talvez continue, imperceptível, mas eterna. Uma vibração mínima, sustentando o ser. Os cosmólogos acreditam que num futuro distante, a energia escura, essa força misteriosa que acelera a expansão,
pode decidir o rumo final do universo. Se ela permanecer constante, o cosmos continuará crescendo, e as galáxias se afastarão até desaparecerem do horizonte. Mas se ela enfraquecer, o universo pode desacelerar e encontrar um equilíbrio. E se, por outro lado, ela aumentar, o cosmos poderá se despedaçar. Cada possibilidade é uma forma diferente de silêncio. Há uma simetria quase espiritual nessas três alternativas. O colapso é o retorno ao centro, o reencontro. O congelamento é o repouso, a lembrança. O rompimento é a libertação, o esquecimento. E em todas elas há uma continuidade disfarçada de fim, porque mesmo que o universo pare, ele não deixará de existir. Ele apenas mudará de linguagem. A energia que o compõe, segundo as leis da termodinâmica, não se perde. Ela se transforma. O cosmos é uma narrativa que muda de voz, mas nunca termina. E talvez esse seja o segredo mais sutil. O universo não conhece a palavra fim. Ele conhece o verbo ser. Ser em expansão, ser em contração, ser em pausa. Em todas as fases ele permanece sendo, em silêncio ou em luz, em forma ou em vazio. A ciência tenta descrever essa continuidade em equações, mas há algo que escapa, algo que se sente mais do que se calcula. Talvez o universo, ao parar, descubra o que significa simplesmente existir. Pense na noite mais quieta que você já viveu. O som distante do vento, o brilho fraco das estrelas, o mundo parecendo imóvel. Nesse instante, há algo do universo antigo, algo que lembra o repouso que virá. O silêncio que você ouve é o mesmo que habita o espaço entre as galáxias. A calmaria que toca seu corpo é a mesma que um dia envolverá o cosmos inteiro. E se há algo que a expansão nos ensina, é que o universo, por maior que seja, também tem seu ritmo, como o coração de um ser que pulsa devagar. Talvez ele precise desacelerar, como nós, para lembrar de si mesmo. E talvez, quando o do universo finalmente parar, o tempo também feche os olhos. Não em fim, mas em descanso. E o que restará, talvez, seja apenas isso: o eco suave de um espaço que aprendeu a sonhar. À medida que o universo se afasta de si mesmo, há uma transformação sutil acontecendo naquilo que o compõe. A matéria, que um dia foi quente, densa e vibrante, começa a esfriar, a se fragmentar, a perder energia. O calor primordial que nasceu com o Big Bang vem diminuindo há quase 14 bilhões de anos. Cada bilhão de anos que passa é uma nota mais grave na música do cosmos, um tom mais baixo na melodia da existência. O espaço está se tornando cada vez mais frio, e a luz cada vez mais fraca. Há um nome para isso: a morte térmica do universo. Não um fim violento, mas uma dissolução lenta, tão lenta, que talvez seja mais parecida com o adormecer de uma estrela do que com o apagar de uma chama. O universo atual tem uma temperatura média de apenas 2,7 Kelvin, algo em torno de 270 graus Celsius. Essa é a radiação cósmica de fundo, o brilho residual do nascimento do cosmos. No início, ela era quente como o interior de uma estrela, mas com o tempo, o espaço se expandiu e a radiação se esticou, perdendo energia. É o mesmo princípio do desvio para o vermelho. A luz se alonga à medida que o espaço cresce, seu calor se dilui, seu brilho se esvai. Um dia, essa temperatura cairá a zero absoluto. Nenhum movimento, nenhuma vibração. O silêncio completo. Os físicos chamam esse destino de equilíbrio térmico. É o ponto em que toda a energia estará uniformemente distribuída, sem contraste, sem diferença, sem fluxo. A entropia, essa medida do desarranjo universal, terá alcançado seu máximo. Nenhum processo termodinâmico será mais possível. Nenhuma estrela poderá acender, nenhum átomo poderá vibrar. A realidade será estável, perfeita em seu repouso. E, no entanto, o que é a perfeição senão o ponto em que nada mais pode mudar? O universo que conhecemos hoje é, na verdade, uma obra inacabada. Ele está em movimento, e o movimento é o que lhe dá forma. As estrelas queimam, as galáxias colidem, a vida surge,
se transforma e desaparece. Mas num estado de equilíbrio absoluto, nada disso poderia acontecer. A diferença entre o quente e o frio, entre o claro e o escuro, entre o ser e o não ser, deixaria de existir. O cosmos, então, não seria mais um espetáculo de transformação. Seria um oceano imóvel, sem ondas, sem início, sem fim. Essa ideia é perturbadora, mas também bela, porque ela sugere que todo o universo, desde o primeiro segundo, está caminhando lentamente para um estado de repouso. Cada estrela que nasce é um fragmento de calor tentando resistir ao frio crescente. Cada explosão de supernova, cada raio de luz, cada pensamento humano é uma faísca de organização em meio ao caos inevitável. E, no entanto, mesmo o caos tem seu propósito. É ele que conduz tudo ao equilíbrio, ao silêncio final. Em uma escala inimaginável de tempo, trilhões e trilhões de anos à frente, as galáxias deixarão de produzir novas estrelas. As anãs brancas esfriarão até se tornarem esferas negras, corpos invisíveis densos, sem luz. A fusão nuclear cessará completamente. O universo se tornará escuro, pontilhado apenas por buracos negros vagando no vazio. Mas nem mesmo eles durarão para sempre. Segundo Stephen Hawking, os buracos negros lentamente evaporam, emitindo uma radiação quase imperceptível. A radiação Hawking. Esse processo é incrivelmente lento, mas inevitável. Quando o último buraco negro desaparecer, o cosmos estará vazio de forma literal. Nada além de partículas subatômicas dispersas e fótons de energia mínima. E o que resta quando não há mais contraste, quando tudo é uniforme? Talvez apenas a possibilidade do novo. Porque, de alguma forma, o universo parece nunca aceitar o silêncio definitivo. Mesmo no vácuo quântico, há flutuações. Pequenas ondulações no nada, lampejos de energia surgindo e desaparecendo em frações de segundo. A física moderna mostra que o vácuo não é vazio, mas o berço do possível. É o campo onde o espaço e o tempo ainda podem nascer novamente. É a quietude grávida do recomeço. Há uma imagem que ajuda a compreender isso. Imagine um lago completamente imóvel, sem vento, sem ondas. A superfície é tão lisa que reflete o céu como um espelho. Esse é o universo no equilíbrio final. Mas basta o menor toque, um sussurro de energia, uma variação quântica para que uma nova onda se forme. Essa pequena perturbação pode crescer, se espalhar, transformar o espelho em movimento novamente. É assim que o universo renasce, não como repetição, mas como variação do mesmo tema. Alguns cosmólogos acreditam que o Big Bang pode ter surgido exatamente de uma flutuação quântica no vácuo de um universo anterior. Não haveria um começo absoluto, mas uma sequência eterna de começos. O fim de um cosmos seria apenas o instante de pausa entre uma respiração e outra. O universo, então, seria cíclico não no tempo, mas no ser, expandindo, descansando, desaparecendo e reaparecendo. E se for assim, o silêncio final não é o contrário da vida, mas sua origem. O repouso não é morte, mas gestação. O universo não se apaga, ele se prepara. Como um coração que precisa de um instante entre um batimento e outro, o cosmos também precisa de seus intervalos. Entre a expansão e a pausa, entre o som e o silêncio, há o mistério que sustenta tudo. Em certo sentido, nós também vivemos sob essa mesma lei. Nascemos, crescemos, nos expandimos e, em algum momento, desaceleramos. Procuramos repouso e, nesse repouso, descobrimos outra forma de existir. Talvez sejamos miniaturas do universo, repetindo em escalas microscópicas o mesmo ciclo que ele percorre em trilhões de anos. O cosmos expande-se para se conhecer e nós existimos para lembrar. O universo em repouso será, inevitavelmente, um universo em lembrança. Um espaço cheio de ecos, luzes que viajaram por eras, histórias que ainda flutuam na radiação do fundo cósmico, átomos que já foram estrelas e agora são poeira adormecida. Mesmo no silêncio final, essas memórias permanecerão,
espalhadas como cinzas de uma fogueira que um dia iluminou tudo. E talvez esse seja o segredo do universo. Ele não busca o movimento pelo movimento, nem o repouso pelo repouso, mas o equilíbrio entre os dois. Ele se expande para criar e se aquieta para lembrar. O fim da expansão não é uma derrota da energia, mas um reencontro com a quietude que a gerou. O cosmos então se curva sobre si mesmo e descansa, não porque precise parar, mas porque até a eternidade precisa respirar. E talvez, se escutarmos com calma, possamos ouvir esse respirar, lento, profundo, distante, o som de um universo que, enquanto se apaga, aprende o significado da própria existência. E talvez, para compreender o que vem depois do movimento, precisemos primeiro aprender a ouvir o que o silêncio guarda dentro de si. Há um instante, sempre há, em que a voz se torna mais baixa e o próprio ar parece escutar. É quando a noite se ajeita sobre o mundo e o universo, cansado de expandir-se, apenas observa. Tudo o que se moveu repousa, tudo o que brilhou se apaga devagar, como o último tremor de uma chama. E nesse momento, entre o que foi dito e o que ainda vibra no silêncio, o cosmos parece se recolher em si mesmo, como se também quisesse descansar. Durante toda esta jornada, seguimos o rastro da luz, tentando entender para onde o universo vai quando já não há mais pressa. Falamos de galáxias que se afastam, de estrelas que morrem, de tempos que se esticam até o infinito. E ainda assim, chegamos aqui, ao mesmo lugar de onde tudo começou, o silêncio. Aquele que paira antes de cada palavra, o mesmo que acompanha cada pausa entre uma estrela e outra. Talvez o fim da expansão seja apenas isso, o instante em que o próprio tempo aprende a respirar. Enquanto você ouve estas palavras, a Terra continua a girar sob seus pés, deslizando pela escuridão como uma lembrança. O vento sopra de leve, as luzes das cidades se apagam aos poucos, e o céu se estende sobre nós, um espelho sereno, refletindo tudo o que foi e tudo o que ainda será. Há paz em saber que estamos dentro desse movimento, parte de algo que não pede pressa, nem compreensão, apenas presença. O universo, em sua lentidão, não explica, ele existe. Talvez seja essa a lição silenciosa do cosmos, não o desejo de entender tudo, mas o convite de simplesmente observar. O espaço não exige respostas, ele apenas oferece direções. A luz não grita o que é, apenas revela o caminho. O universo não é um livro a ser decifrado, é uma música que deve ser escutada com o corpo inteiro. E como toda música, chega um ponto em que a melodia se dissolve, e o que resta é o som do próprio ar. Pense no que permanece, o calor distante das estrelas que já morreram, mas cuja luz ainda toca nossos olhos, as memórias que continuam ecoando mesmo depois que as vozes se calam, a respiração lenta do espaço, que nunca cessa completamente. Tudo isso é o universo lembrando-se de si. Mesmo quando a expansão parar, mesmo quando o tempo se tornar transparente, algo continuará. Não o movimento, mas a lembrança dele. E talvez seja isso o que chamamos de eternidade. Há quem diga que o cosmos é uma máquina, obedecendo a leis frias e exatas. Mas talvez seja mais simples e mais belo imaginar que ele é um poema. Um poema que o próprio vazio escreve, letra por letra, ao longo de bilhões de anos. Cada galáxia é uma estrofe, cada estrela, um verso breve. E nós, neste pequeno planeta azul, somos apenas uma sílaba, minúscula, mas indispensável para que o poema continue respirando. Agora, o universo parece mais quieto. A vastidão não assusta, ela acolhe, porque quanto mais olhamos para fora, mais sentimos algo dentro se expandir também. E se o cosmos um dia parar, talvez não seja um fim, mas um retorno, um reencontro com aquilo que sempre esteve aqui, entre uma batida do coração e outra, entre um pensamento e o silêncio que o sucede. O universo, talvez, seja o espelho da própria consciência, infinito por fora, profundo por dentro. É estranho pensar que toda a imensidão, toda essa dança de luz e matéria, cabe dentro de nós quando fechamos os olhos. Quando o pensamento desacelera e o tempo parece se dobrar,
podemos sentir o mesmo repouso que o cosmos talvez um dia sentirá. Não o fim, mas o descanso. Não o vazio, mas o pleno. O silêncio como presença. Talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. E talvez não importe entender tudo agora, porque o silêncio também é uma forma de resposta. A cada respiração, o espaço se renova dentro de nós. A cada pausa, o infinito se insinua. E talvez seja isso o que o universo sempre quis dizer, que há beleza em existir, mesmo sem saber por quê. Então, deixemos que a noite se feche suavemente sobre nós. Que as estrelas lá fora façam o que sempre fizeram, lembrar-nos de que somos parte da mesma matéria, do mesmo brilho, do mesmo sono. A expansão pode cessar, o tempo pode hesitar, mas o mistério continuará respirando. Se essa jornada fez sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando esse silêncio curioso conosco. E agora, que as palavras se dissolvam. Que reste apenas o som leve da respiração do universo e o eco lá no fundo de algo que nunca deixou de ser infinito.